um privilégio muito grande. E parabéns a todos que se empenharam e que querem se refinar, que querem se capacitar para pregar de maneira mais vívida, de maneira mais fiel, mais eficaz a palavra de Deus. Parabéns a todos vocês. Que Deus honre e Ele honrará esse esforço de vocês, sem dúvida. A gente vai falar hoje, agora nesse momento, sobre... Eu coloquei o título Sermões de Taubaté. Eu não sei quanto de vocês se lembram de uma história que teve lá em Taubaté. Uma história não, várias, né? Mas uma história mais... Não sei se já está aí o slide. Uma história mais conhecida que teve lá, que foi de uma mulher que estava com a barriga pela boca e disse que estava grávida de quíntuplos. Vocês se lembram disso? Ela foi para a televisão e teve lá um enxoval da mulher. Esse enxoval foi feito, foi uma comoção gigante. E era... Não tem aquelas bolas do Kiko? Sabe? Pronto, era uma bola dessa que a mulher tinha debaixo do vestido. Virou meme, né? Tudo que é de Taubaté é falso, né? Aí virou essa... Depois descobriram um monte de coisa de Taubaté que realmente não condizia com a realidade. E aí, parkour de Taubaté, né? Quem é o pessoal aí que acompanha os memes na internet sabe do que eu estou falando. Noivo de Taubaté, então tudo de Taubaté é isso aí. Espero que não tenha ninguém de Taubaté aqui, se tiver, né? A gente tá só aqui, não, brincadeira, não tem nada contra Taubaté não, tá? Aí o povo chorou, minha gente. Esse rapaz aqui, o apresentador, chorou lá no programa por causa dessa mulher com esses quíntuplos. E aí, por que a gente vai falar sobre sermões de Taubaté? Como os falsos sermões enganam a igreja e prejudicam a igreja. E a gente vai ver aqui alguns mitos sobre pregação. Existem mitos que a gente sabe que são nocivos, não é? Nós, como adventistas, enfrentamos vários mitos acerca de nós, não é verdade? Hoje mesmo a gente estava vindo no Uber e o motorista falando no Uber. Vocês são adventistas, né? Vocês sofreram muito, não foi na vida de vocês, no começo da história de vocês? Eu sei, vocês sofreram muito. Até o motorista do Uber estava falando isso. Então, veja, a gente escuta várias coisas, como a igreja adventista não é igreja cristã, é uma seita, né? Vocês já ouviram isso, não já? A igreja adventista coloca Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, não já ouviram isso? Já ouviram que a igreja adventista crê em Satanás como corredentor? Essa é pesada, né? Veja, são vários mitos, e são mitos que prejudicam. Várias pessoas se afastam, parece que a gente tem uma doença contagiosa às vezes, quando você fala que é adventista. Mitos prejudicam, e mitos precisam ser desfeitos, porque a verdade precisa ser estabelecida. Então a gente vai desfazer aqui alguns mitos com relação ao púlpito, porque mitos são algo prejudicial, mitos prejudicam. E a gente vai ver mitos sobre sermão em que você cai. Eu botei aqui você e botei logo um dedão assim, mas não se sintam constrangidos não. Botei só para provocar mesmo. Talvez você nem caia, você especificamente. Mas são mitos muito comuns que acontecem na igreja, a gente escuta sempre. E a gente vai ver um mais especificamente, que é esse aqui. Deus sempre usa o pregador. Quem já ouviu isso? Não importa quem pregar. Deus sempre vai usar quem estiver lá na frente para abrir a palavra e sempre vai ser usado. Isso é muito comum, né? Mas será que isso é bíblico? Será que isso é real? Primeiro de tudo, a Bíblia nunca prometeu isso. Sabiam disso? Você não vai ver em parte alguma na Bíblia sendo prometido que uma pessoa que for pregar em nome de Deus, que ocupar o púlpito, e o púlpito, não o púlpito de falsos povos, né, de falsas igrejas, não, púlpito de igreja verdadeira, o púlpito do povo de Deus. Nunca foi prometido que aquilo ali seria uma salvaguarda contra qualquer erro e que a pessoa não iria ali ensinar coisas erradas contra a Bíblia, contra Deus, só porque ela está ocupando o púlpito. A Bíblia nunca falou isso. Algumas vezes alguém levanta a história de Balaão, que Balaão era um profeta
e ele recebeu dinheiro para profetizar contra, né, Israel, e quando ele ia profetizar, toda vez ele não conseguia falar e só falava bênçãos a favor de Israel. Teve essa história? Teve. Só que a Bíblia não tem só essa história. A Bíblia tem várias histórias de vários falsos profetas. Boechat falou aqui um pouco sobre isso ontem. Falsos profetas que enganavam o povo de Deus. Então a gente tem que estar atento, porque isso é sério. Muitas pessoas falam assim, mas isso aí, o púlpito, né? Eu creio que quando a pessoa ocupa o púlpito, ela sempre vai passar uma mensagem de Deus, porque o púlpito é sagrado. E a pessoa acha que esse pensamento eleva o púlpito como um lugar sagrado. Mas o efeito é o contrário. Uma vez que isso não é bíblico, isso faz, na verdade, rebaixar o púlpito. O púlpito não fica sendo um lugar sagrado e abençoado. O púlpito é rebaixado como um lugar de misticismo. Aqui não acontece, sabe, não tem uma varinha de condão que transforma uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus em alguém comprometido com a palavra de Deus. E isso aí é tão sério que Deus faz várias advertências na sua palavra com relação a isso. Nós vamos ver algumas aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam como? Disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então eles estão disfarçados. A gente precisa aprender a identificá-los. Levantar-se-ão quantos? Poucos? Muitos falsos profetas e enganarão quantos? Muitos. Veja mais, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros o quê? Fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Veja, até ministro de Satanás também se transforma em ministro de justiça. Aqui tem mais um texto. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes o quê? Provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, provar os espíritos aqui não é provar os fantasmas, não. Tá? Não é espírito nesse sentido, não. É provar esses caras aqui, ó. Os profetas, os falsos profetas. Os profetas, para ver se eles são falsos ou verdadeiros. Então, você tem que provar. Outro texto. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Haverá onde esses falsos mestres? Entre vós, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, falsos profetas existem, não é lá fora, não. Não é na Globo, no SBT. É dentro do povo de Deus. Precisamos estar atentos. E veja, quando a gente fala sobre isso, né, sobre pregação e a necessidade de entendermos e discernirmos se estamos diante de um falso ensino ou de um ensino verdadeiro, algumas pessoas pensam que é uma questão de metodologia. O método de pregar é que é importante, mas não é uma questão de metodologia, é uma questão de teologia. Veja o que diz aqui esse importante pastor, ele fala o seguinte: é mais importante, essa partezinha preta, é mais importante a teologia do que a metodologia. As técnicas podem nos converter em oradores, mas se queremos ser pregadores, precisamos de teologia. Há muitas vezes também um mito de que se você é alguém desenrolado, se você tem simplesmente a coragem de vir aqui à frente e falar algumas palavras, então você já está apto para ser um pregador. Você pode ser um bom orador e ainda assim não ser um bom pregador. Porque não é questão do método, da técnica, da oratória, é uma questão do ensino, da teologia que está sendo transmitida ali, do alimento que está sendo servido à igreja. Então, veja só o que aqui diz Ellen White também sobre isso.
Há homens que ficam nos púlpitos como pastores, professando alimentar o rebanho, enquanto as ovelhas estão o quê? Morrendo por falta do pão da vida. Há longos e arrastados discursos, grandemente compostos de narrativas de anedotas, mas o coração dos ouvintes não é tocado. Pode ser que os sentimentos de alguns sejam tocados, podem derramar algumas lágrimas, mas seu coração não foi quebrantado. Veja, ela fala de pessoas morrendo por falta de alimento, de ensino sólido da palavra, e ela também diz que tem discursos por aí que são compostos grandemente de o quê? De anedotas, de piadas. E veja, ela não está falando contra piadas. Você lê aquele livro, Mensageiro do Senhor, você vê que ela também, irmã White, ela tinha um bom humor. Ela tinha até mesmo no púlpito, ela falava algumas coisas assim bem-humoradas. Não é contra piadas que ela está falando aqui. Inclusive, o humor é uma forma legítima de entregar conteúdo. Não tem problema. A grande questão é quando tudo que você tem a entregar é piada. A grande questão é quando tudo que você tem a entregar é qualquer coisa. Notícia que tem na, corrente do Zap e não palavra de Deus. E então, ela fala, né, que alguns até às vezes derramam lágrimas, até choram. Mas o coração não foi quebrantado. E aí você fica lá chorando diante do engano. Igual o Edu Guedes lá, a grávida lá de Taubaté, chorando, pobrezinho. Mas diante do engano. E isso não transforma o nosso coração de verdade. O Senhor, Deus do céu, não pode aprovar muito do que é trazido ao púlpito pelos que professam estar falando a palavra do Senhor. Não inculcam ideias que sejam uma bênção para os que ouvem. Veja só, isso aqui é muito forte, muito forte. Alimento o quê? Barato, muito barato, é colocado diante do povo. Meu amigo, essa mulher, às vezes, era pau, viu? Pau no lombo. Meu lombo dói às vezes. Eu estou lendo essas coisas assim e eu vejo como é grande a responsabilidade. E veja, isso aqui não é algo... você está falando isso aí, Vanégia, porque você é uma revoltada. Porque você é uma pessoa que fala contra os púlpitos. Não. Eu estou o quê? Reverberando o que a Bíblia, como nós lemos aqui várias passagens, poderíamos ler várias outras, mas não temos tempo. O que Ellen White diz, o que a igreja ensina. Sempre ensinou. Então, a gente tem que entender que nós, como pregadores, precisamos proteger a igreja das nossas opiniões. Sabiam disso? Eu tenho várias opiniões, várias, sobre vários assuntos. Sobre política, sobre economia, sobre um monte de coisa. Esse aqui é o lugar de eu dar minhas opiniões sobre isso? Não. Esse aqui é o lugar de pregarmos a palavra. Eu preciso proteger vocês das minhas opiniões. Porque as minhas opiniões não vai ser aquilo que vai edificar vocês. Você como pregador, você como ouvinte de sermões, precisa entender que aqui é o lugar de pregação da palavra. E aí quando você ocupa o púlpito, procure pensar o seguinte: quantas pessoas vêm até aqui, talvez estejam aqui hoje, com uma angústia no coração, por problemas familiares, problemas de saúde, pessoas com questões graves, com traumas que precisam ser tratados, feridas que precisam ser curadas. E quem é que cura isso? Deus, o Espírito Santo, por meio da palavra. Então, gente, é muito sério quando você sai da sua casa para vir escutar a palavra de Deus e sai sem escutá-la, gente. A gente precisa ter muito cuidado com isso, muita atenção com isso, muita atenção com quem ocupa o púlpito. Não é simplesmente uma questão, vamos dar uma chance para fulano. Certo? E ciclano que chegou na igreja aquele dia, com o coração, triste, pesado, e saiu sem ouvir a palavra de Deus. A gente tem que pensar nessa pessoa que está precisando da palavra. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, a gente tem também, a gente usa textos fora de contexto. Isso aqui acontece, viu? É verdade.
Toda vez que você estiver no púlpito, pregando aquilo que a Bíblia não está ensinando, tirando o texto do contexto, Jesus está assim olhando para você. Sério mesmo, de verdade. Então, a gente tem que ter essa atenção sempre. Não é brincadeira. Veja mais o que Ellen White diz. A fome da palavra de Deus. Poucos pregam a palavra não misturada com tradições humanas. Embora tenham os homens nas mãos a Bíblia, não recebem as bênçãos que para eles Deus nela colocou. Existe fome e as pessoas vêm até a igreja com fome e precisam ser alimentadas. Quantas pessoas às vezes saem da igreja, saem mesmo assim e vão para o mundo afora porque não encontraram um alimento sólido. É claro que tem a responsabilidade da própria pessoa, são escolhas. Mas quão bom seria se a gente não deixasse brechas para escolhas ruins. Quando a pessoa vem até aqui, essa oportunidade de ser bem aproveitada. E aí, quantas vezes a gente vê o púlpito sendo ocupado com, sabe, um monte de coisa. No meu tempo, eu falo no meu tempo porque eu sou velha, realmente eu sou velha. Mas aí, quando eu era adolescente, era a febre. Mensagens subliminares. Lembram disso? Teve uma vez que um pregador no púlpito fez o seguinte. A gente vai falar mais sobre isso. Mas assim, ele pegou, colocou um vídeo assim no telão. E uma igreja grande. Era um vídeo de Lobão, cantor Lobão, cantor de rock. Ele lá no show de rock, aí de repente ele falou assim, para tudo. Mensagem do inferno para você. Satanás diz, 2 pontos. Aí quando ele ia falar o que Satanás diz, o pregador parou o vídeo e disse, se você quer saber o que Satanás tem a dizer, vem hoje à tarde para o JA, que você vai ouvir a mensagem do diabo. Menino, aquele dia o JA lotou. Todo mundo querendo ouvir a mensagem do diabo. Sério mesmo, não estou brincando não. Tu estava lá nesse dia, Bruno? Pronto. Veja, se a pessoa falasse assim, se você quiser ouvir a mensagem de Cristo Jesus, o Evangelho, vem até o JA hoje à tarde. Ia ter gente. Ia ter a irmãzinha do coque que está sempre lá. Ia ter o pessoal da sonoplastia. Pronto. É sério, gente. Às vezes a gente quer aquela empolgação porque parece que a palavra de Deus não é empolgante, sabe? Que a gente quer algo mais porque parece que a palavra de Deus é pouco para a gente. Não tem como. A palavra de Deus é perfeita. E é ela que precisa ser ensinada. E veja só, o que é que mais diz irmão White? Alguns de nossos pastores, coloquei aqui também pregadores, têm uma coleção de discursos que usam ano após ano, com pouca variação. As ilustrações são as mesmas e as palavras quase iguais. Eles deixaram de progredir, deixaram de ser estudantes. Pensam em evitar a decadência mental, não sobrecarregando a mente com muito estudo. Já viu isso? Vou estudar demais não, porque isso aí deixa o caba doido. Já viu isso? Às vezes você vê um povo doido assim, que estudou muito, né? Mas eu acho que isso é apesar do estudo, não é porque ele estudou, não. Nunca vi uma coisa dessa. Cadê Dani aqui? Existe, Dani, esse negócio da psicologia, alguém que teve uma doença mental por causa de que estudou? Eu nunca ouvi. Se tiver, me corrija aí, que eu sou leiga nesse negócio, né? Mas veja, aí ela fala aqui, essa ideia é errada. Errada. É justamente por meio da exigência que a mente obtém vigor e acuidade. Ela precisa trabalhar ou perderá sua força. Necessita ter novos temas com que se alimentar ou morrerá de fome. A menos que seja posta a pensar regular e sistematicamente, ela, por certo, perderá seu poder de raciocinar. A mente deve penetrar além da superfície. E quantas vezes vemos o quê? Sermões que não vão além da superfície, superficiais. Nós vivemos hoje uma crise de superficialidade. A gente conhece muito sobre muitos assuntos porque a gente
tem tudo aqui na palma da mão, no celular, mas a gente não conhece nada em profundidade. A igreja precisa fazer frente a isso. A igreja precisa dar uma resposta a isso. Se o mundo é superficial, a igreja não será. A igreja não pode ser. E aí, mais textos. Eu estou colocando aqui esses textos para que vocês entendam, gente, que não sou eu, sabe? Eu não tenho essa capacidade de falar essas coisas que estão tão interessantes. Eu estou simplesmente aqui, sentando nos ombros de gigantes e falando que teólogos, pastores, que Ellen White falou sobre o assunto. Então, não é da minha cabeça. Não apresentem ideias sem importância em seus sermões. Deus não quer que vocês imaginem estar sendo impressionados pelo seu espírito se sua mente se afasta do assunto, introduzindo matérias estranhas que não possuem conexão com o texto que você está estudando. Já viu aquele negócio, naquela velha história da pessoa leu o texto, saiu do texto e nunca mais voltou para o texto? Então, para que leu o texto? Então, veja, isso não é o espírito que está fazendo isso. Não acham que é o espírito, não é. Ao divagar para longe de linhas retas, apresentando aquilo que desvia a mente do assunto, vocês perdem o ponto de apoio e enfraquecem tudo o que disseram previamente. Ofereçam aos seus ouvintes trigo puro, totalmente peneirado. É você ler o texto e ficar no texto e ensinar o texto. Como fazer isso? Esteja em toda a programação, se inscreva se não se inscreveu, porque aí você vai ser acompanhado, você vai ter um passo a passo amanhã. Mas é importante você abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia. Essa é a questão. Meus irmãos, pregai a palavra. Não tragais para o fundamento madeira, feno ou palha, vossas próprias suposições e especulações que não podem beneficiar a ninguém. Como eu disse, às vezes a gente tem insights muito interessantes, a gente acha que teve uma sacada muito inteligente, mas não é isso que vai fortalecer as pessoas. As pessoas poderão sair impressionadas com você. Mas o objetivo do pregador é fazer com que as pessoas saiam impressionadas com o nosso Deus, não com a nossa inteligência. Então, para isso, a gente precisa aprender a estudar e ensinar a palavra. Guardai as vossas histórias para vós mesmos. Olha que forte que ela fala. Guardai as vossas histórias para vós mesmos. As pessoas não têm fome espiritual por elas, mas querem o quê? O pão da vida. A palavra viva que permanece para sempre. Já viu a pessoa que ocupa o púlpito só contando a história da vida dela? Eu tinha raiva quando o professor fazia isso na faculdade. Não tem os professores que passam a aula todinha contando as viagens que ele fez, né, as coisas que ele passou na vida. E o conteúdo da aula, os alunos saem sem saber nada o semestre inteiro. Quanto mais isso é grave quando acontece no púlpito. Mas se a pessoa for desenrolada, a maioria nem percebe. A maioria sai, menino, que sermão bom. Passa meia hora, pergunta, mas assim, ele pregou sobre o quê, o pregador? Rapaz, eu não sei não, mas foi muito bom, foi massa lá. Porque ele não pregou a Bíblia. Ele pregou coisas da vida dele, ele falou coisas, falou piadas, falou tudo isso, mas ele não pregou a Bíblia. Isso não transforma ninguém. Muitos citam um texto de Paulo e, em vez de explicar o texto dentro do contexto, pregam dos jornais. Quando fazem isso, prefiro me deleitar com meus próprios pensamentos em vez de escutar. Ellen White falou isso. A pessoa vai e faz aquele negócio, né? Pega as correntes do Zap que viu, aí pega um vídeo que viu não sei aonde. Não que eu esteja contra você usar algum vídeo, usar algum material externo para ilustrar. Mas isso não pode ser o conteúdo que você tem a passar. Isso tem que servir para deixar mais claro o texto. Não o texto servir para ilustrar suas histórias, entende? Não o texto servir para ilustrar coisas que você viu na internet por aí. Você viu que eu usei meme aqui, eu usei um monte de coisa. Mas tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. As declarações dos homens não têm nenhum valor. Que a palavra de Deus fale às pessoas. Que aqueles que têm ouvido apenas as tradições e os conceitos humanos ouçam a voz de Deus.
aqui na Igreja do Cruzeiro, eu não sou daqui, então eu não sei como é que está aqui a situação. Mas reflitam. O que é que tem sido aqui proclamado no púlpito? Tradições? Ou realmente a palavra de Deus, o trigo puro da palavra de Deus? E aí a gente vai para um tipo de sermão, que é um falso sermão, um sermão de Taubaté, como eu vinha falando antes. Sermão sensacionalista é um exemplo. Não, porque o decreto dominical está na gaveta do presidente. Menino, já passou tanto presidente. Essa gaveta, a faxineira tem que limpar, jogar fora esse negócio, porque ninguém está usando. O Papa, menino, ele não pode se mexer, que tem site aí da igreja que tem mais foto do Papa do que texto falando de Jesus. Gente, isso precisa acabar. Não há mais tempo para a gente perder com besteira. E eu não estou falando que profecias são bobagens, eu estou dizendo que cada coisa que acontece, tem um terremoto não sei onde. Ai, não, tá vendo? É Jesus, é não sei o quê. Se você ler Mateus 24, realmente, detidamente, você vai entender que o que Jesus está ali advertindo é para que ninguém engane vocês. Dizendo, olha, vejam esses terremotos, vejam guerras e rumores de guerras. Dizendo que isso é o fim. Não vos enganeis, Jesus diz, Mateus 24. Ainda não é o fim. E o que a gente mais vê hoje em dia? Qualquer coisa que acontece é o fim. Foi exatamente o que Jesus disse para a gente não fazer. Porque você, assim, fazer com que as pessoas sejam impelidas pelo medo do fim, isso não é fazer as pessoas amarem a Jesus. Nós temos que esperar a volta de Jesus porque amamos nosso Senhor e queremos viver a eternidade com Ele, não por causa dos eventos. Esse tipo de sermão não pode ter lugar na Igreja do Cruzeiro. Não pode. Olha, eu tenho muita mania de vez em quando falar um negócio que acabou de acontecer. Eu não sabia, por isso que eu estou falando daquilo. Eu não estou sabendo de nada, tá? Igor não me falou nada, os meninos aqui não falaram nada do que está acontecendo aqui. Mas como eu tenho essa mania, eu tenho esse azar. O povo acha que eu estou falando de alguma coisa dando indireta. Eu detesto indireta, por favor, não estou fazendo isso não. Mas esse tipo de coisa não pode ter lugar em igreja nenhuma. Veja isso aqui, essa tirinha. Eu achei interessante. Não sei se está dando para ler aí. Se não tiver, eu vou ler. Esse noticiário não é informativo. Isso não passa de sensacionalismo barato. E eu adoro. Às vezes não é assim, né? A pessoa está lá, aquele sensacionalismo todo, e você vai, igual lá o pregador que chama todo mundo para ouvir a mensagem do diabo e todo mundo foi? Já viu aqueles avivamentos que tem geralmente em colégios, né, em internatos e tal? Que alguém ficou possesso na igreja e aí falou os pecados de todo mundo. No outro dia, está todo mundo assim, ó, santo, consagrado. Aí, o demônio lá falou, vocês são meus. Por quê? Vocês fazem fofoca. No outro dia, a irmã quer soltar aquela fofoquinha, ela se lembra do que o diabo disse. Deus pode falar 1000 vezes na Bíblia que fofoca é errado, mas ela, com Deus eu me acerto, agora com o diabo, não, o diabo falou, é sério. Não, gente, não pode ser assim. Veja o que diz Isaías 8:12. Não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. É o mundo que tem medo disso. Medo desse negócio de Illuminati, de não sei o quê. A gente não vai dar espaço no púlpito para isso. Embora muito já foi dado espaço no púlpito para negócio de Illuminati. Tem gente que dá uma aula sobre mitologia grega por causa dos Illuminati. Agora pede para explicar o evangelho, não sabe. É grave, muito grave. Veja só um outro tipo, sermão legalista. Esse é muito comum. Mas veja o que diz a Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas foi escrita para combater justamente esse tipo de falso sermão, o sermão legalista. Paulo fala o seguinte, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste.
Então, você ficar o tempo todo falando um monte de coisas que não estão na Bíblia, para fazer com que as pessoas sejam avivadas, é legalismo. Isso aí não vai fazer as pessoas se aproximarem de Cristo, ao contrário, elas se desligam de Cristo. Elas caem da graça quando elas confiam na sua própria bondade para se achegar a Deus. E muitas vezes isso é ensinado. Veja mais o que Gálatas fala. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema, ou seja, maldito. Assim como vos já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Que vá além, ou seja, que acrescente algo. É o Jesus mais alguma coisa. Não, Jesus me salva, mas eu tenho que ter também aquilo outro. Não, a santificação é outra coisa. Eu vou andar em novidade de vida. Eu não vou viver a mesma vida que eu vivia antes de Cristo. Porque Cristo, quando entra na vida de alguém, não deixa as coisas como está. Mas, para que eu seja aceita por Deus, não é com base no que eu faço, não é com base nas obras, a não ser nas obras de Cristo. E quantos sermões são pregados falando, olhe, se você não deixar tal hábito, se você não... ameaçando as pessoas com medo, em vez de ensinar as pessoas, de mostrar às pessoas quão maravilhoso Jesus é. Tudo isso é legalismo e isso afasta as pessoas de Deus e isso é maldição para a igreja. Maldição. Não é santificação, é maldição. Um exemplo de sermão legalista é o sermão perfeccionista. Isso aqui não é aquele perfeccionismo de você falar assim, ai não, deixa eu ajeitar esse quadro aqui porque está torto. Não é isso, não. É perfeccionismo teológico, ou seja, as pessoas que ensinam que para que você seja salvo, você tem que viver uma vida perfeita, sem pecado algum. A impecabilidade, pessoas que pregam isso, pregam perfeccionismo teológico. E tem uma série de grupos por aí afora pregando isso e tendo espaço nas igrejas. Não pode, não tem condição. Inclusive, a divisão sul-americana tem voto contra esses ensinos e diz que essas pessoas não podem ocupar o púlpito. Mas isso é sedutor para muitas pessoas. Porque parece uma coisa de santificação. Parece, sabe, tem uma linguagem de santidade. Uma aparência de piedade. Mas isso é doutrina de demônios. E aí, a gente vai ver outros tipos de falsos sermões. Isso aqui fica para de tarde, tá? A gente vai ver outros também, sermão coach. Mas, por hora, é importante a gente salientar o seguinte. Como disse John Stott, ele falou o seguinte, que você não precisa se preocupar com quem entra e sai da sua igreja. Preocupe-se com quem entra e sai do seu púlpito. Isso que é importante. À tarde a gente vai ver mais coisas e eu espero motivar mais vocês. Eu falei só coisa de maneira negativa, né? Mas não vai ser só isso não, tá? Vai ter o sermão logo mais e vai ter mais coisas à tarde. Mas eu quero encorajar você. Quero encorajar para que você tenha esse compromisso com a palavra, com as pessoas que ocupam o púlpito dessa igreja, com os sermões que você escuta, que você seja um bom ouvinte também de sermões, para que você não engula todo tipo de coisa, mas com amor, cobre. Com amor cobre, sabe? Com humildade, não é com, estão pregando tudo errado, não. Isso também é errado, agir dessa maneira. Aprendeu a pregar, agora está se achando. Não faça assim, não haja assim. Mas cobre com amor. Palavra de Deus, evangelho nos púlpitos da sua igreja. Por agora é isso, mas a gente se vê de tarde. A gente vai concluir, né? Só 15 minutinhos, a gente vai concluir o que nós falamos hoje pela manhã sobre falsos sermões. E nós vimos, na parte da manhã, alguns mitos, né? O mito que nós trabalhamos foi o mito de que Deus sempre usa o pregador, não foi? Vimos que isso é falso. Deus não tem compromisso nenhum de usar qualquer pregador que venha ao púlpito.
ao longo da história do povo de Deus, houve vários falsos profetas, né? Isso a gente tem que estar atento para poder discernir. Foi isso que a gente viu. E a gente começou a ver alguns falsos sermões, o sermão sensacionalista, vimos o sermão legalista e vamos para o sermão coach. O sermão coach, e nada contra pessoas que têm essa profissão de coach, né? Tem pessoas que realmente lidam com isso e a gente não está falando da profissão coach, tá? O que a gente está falando aqui é de você colocar esses conceitos, de você pegar toda essa bagagem coach e achar que isso é pregação do Evangelho, pregação da Bíblia. O que é que, na verdade, muitos pregadores que são adeptos dessa teologia coach, o que é que eles fazem? Eles fazem, na verdade, falar o que as pessoas querem ouvir. Então você sai se sentindo muito bem do sermão. Geralmente você sai se sentindo muito bem. E aí tem várias abordagens. Essa abordagem aí, que é a abordagem empresarial, né, que é aquele negócio, né, de metas, você tem que ter essas metas e você tem que focar e você... Sabe, são coisas que não se baseiam, não fluem do texto. É bom você ter foco na vida? Sim. Mas se isso é bom, se isso é útil para ser dito para a igreja, a Bíblia vai falar isso. Aí você pega um texto bíblico que fala sobre foco, sobre constância, sobre perseverança. Você não vai pegar e transformar o sermão numa desculpa para simplesmente motivar as pessoas a elas trabalharem mais ou elas fazerem, né, serem mais produtivas. Isso não é um sermão propriamente dito. Então aí, nessa abordagem empresarial, você vai ter até mesmo metas e eu não sei, né, como é que vocês pensam em relação a isso, mas eu vou ser bem sincera com relação a coisas que a gente vê sempre. Inclusive, eu estava conversando com um rapaz que fez teologia agora no NASP. Disse que teve uma aula com um pastor norte-americano e os alunos lá perguntaram, pastor, como é lá nos Estados Unidos? Vocês têm metas de batismo? Ele, o quê? Como assim, meta de batismo? Não, meta para batizar as pessoas. Ele achou um absurdo, sabe? Isso é um vício nosso, porque pegamos conceitos empresariais e colocamos... Veja bem, eu posso fazer uma meta de, tipo, eu vou malhar 5 dias na semana. Posso fazer essa meta. Inclusive, estou precisando fazer essa meta. Quero fazer essa meta. Mas eu não posso colocar uma meta para outra pessoa. Eu posso colocar uma meta para Igor? Não posso. Eu não sou chefe de Igor, não sei nada. Igor é outra pessoa, não é meu subordinado, nada. Como é que a gente vai colocar uma meta para outra pessoa, ainda mais sendo outra pessoa o Espírito Santo? É Ele quem converte. Não somos nós. Então eu não posso colocar uma meta de conversões. Quantas pessoas vão se converter? O Espírito sabe. Eu posso colocar metas de estudo. Eu vou estudar tantas horas por dia para pregar mais eficazmente a palavra. Essa meta ninguém quer colocar. Entende qual é o problema? Eu posso colocar uma meta de... Eu vou me programar para dar 2 estudos bíblicos na semana. Posso fazer essa meta. Mas daí quantas pessoas vão se batizar, se converter, algo que não é ação minha, é ação do Espírito? Não posso. Então isso são fruto dessa abordagem coach empresarial. E a gente tem também outras abordagens dentro do coach, que é, por exemplo, a hipergraça. Hipergraça é você pega... Claro, a gente tem que falar da graça, né? Inclusive, nós vimos hoje sobre sermões legalistas. Temos que fugir de sermões legalistas. Mas nós não podemos correr para um extremo de que você não fala sobre pecado mais, você não fala sobre juízo, você não fala sobre condenação, coisas das quais a Bíblia fala. Eu não posso deixar de falar de coisas que a Bíblia fala, porque são coisas impopulares. Claro que a gente vai ver a melhor maneira de falar, sem demonstrar arrogância, se preocupando, como o pastor falou aqui, né? Se preocupando com as pessoas, você ter sensibilidade ao falar essas coisas, mas você precisa falar. Mas tem uma leva aí de pregadores coach, geralmente ele fica lá sentado num banquinho,
Nada contra pregar sentado num banco. Enfim, a pessoa tá cansada, não sei. Tem varize, não sei. Aí tá lá sentado no banco. E tá lá, geralmente no fundo preto, só a luz ali em cima dele, ele falando com a voz mansa, calma. E só fala de coisas agradáveis. Parece que acabou esse pecado no mundo, que não tem mais nada disso. Temos que falar do que a Bíblia fala e com a mesma ênfase que a Bíblia fala. Falamos sobre sermões legalistas e eu disse, às vezes, você pega coisas que nem estão na Bíblia e você quer impor aos outros, isso é legalismo. Agora, também você pode pegar coisas que estão na Bíblia e dar uma ênfase exagerada. O Boechat deu exemplo aqui, hoje pela manhã, da reforma de saúde, que eu creio que é algo bíblico. Mas nós não podemos dar uma ênfase exagerada sobre isso quando a Bíblia não dá. Então temos que ter esse foco. E a hipergraça, ela tira tudo do foco e coloca só que Deus é amor, Deus perdoa. Isso tudo é verdade. O problema está no que é deixado de dizer. Então, preste atenção nisso. Às vezes você foca em algo que a Bíblia diz e deixa de dizer outras coisas que a Bíblia também fala. Você lembra quando eu falei de manhã que o pessoal usa o exemplo de Balaão, às vezes, para dizer, tá vendo? Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus e Deus nunca deixava, ele nunca proferia nenhuma maldição, só proferia bênção para o povo de Deus. Essa é a única história que a Bíblia conta sobre profetas? Não. Vários falsos profetas profetizaram falsamente contra o povo de Deus. Então é um problema você só pegar uma parte da Bíblia e deixar de fora outras partes que são tão palavra de Deus quanto aquela. Então, a hipergraça, você nunca é demais você falar da graça. A graça sempre deve ser falada e enfatizada. Só que você falar da graça sem falar de outras coisas, porque a graça, eu vou entender melhor a graça quando eu entender o meu pecado. Então eu tenho que falar do meu pecado. Tenho que falar do seu pecado. Porque aí você vai ver quão maravilhosa é a graça. Porque olha só do que eu fui salva. Entende? Então, o ouvinte, o pecador que está lhe ouvindo, ele não vai conseguir valorizar tanto a graça se você só fala da graça. Você não fala do que a pessoa foi salva. Então, essa é uma outra abordagem, hipergraça. O triunfalismo também tem muito aí, né, pessoal? Triunfalismo é mais antigo do que essa ideia do coach, né? Porque antigamente o que tinha muito mais? Era a teologia da prosperidade aplicada às finanças. Então, você vai conseguir ter aquele carro, ainda tem isso hoje. Mas as falsas doutrinas, elas vão se adaptando ao mundo. Antigamente a pobreza era muito maior, né? Hoje em dia o índice, né, econômico nos países, em todo o mundo, deu uma melhorada em relação à década de 80, quando começou a surgir mais fortemente essa questão da teologia da prosperidade. As pessoas já têm uma condição financeira melhor do que anos atrás. Mesmo com crises e tudo, as pessoas têm uma condição financeira um pouco melhor. Então, o que acontece? Agora não é mais para eu conseguir a bênção do carro, da casa, ou não é mais tanto essa ênfase. É agora você ser próspero mentalmente. Você agora ser uma pessoa que vai ter só coisa boa na sua vida, só, sabe, só paz e nada vai ser... Tem até um livro que a gente sempre fala assim, né? Não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí teve um pastor que escreveu um livro. E se Deus for contra nós? Porque acontece isso às vezes. Às vezes, Deus está contra a gente. E a gente precisa saber, entendendo a palavra de Deus, se isso está acontecendo. E aí tem pessoas que vão na área do triunfalismo o tempo todo. Então é sempre vitória. Já viu essas pregações? Só falam de vitória, só fala que você é um campeão, só fala que você vai vencer o tempo todo isso. E vencer sempre nessas áreas. Financeiras, amorosas. Não é vencer, sabe, esse mundo, porque Cristo venceu o mundo. Não é vencer a sua preguiça. Não, é vencer essas coisas. Então, a gente tem que ter esse cuidado com essas ênfases de triunfalismo. Sabe? Tem umas músicas que falam disso, né? Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Essa história de querer palco, isso é
totalmente anti-evangelho. Porque o evangelho é a boa nova a respeito de quem? De Jesus. Jesus é o centro, não você. Não você ouvinte do sermão, nem você pregador. Então, atentar para isso também. Ser contra o triunfalismo. E aí, a centralização no homem. Tudo é o homem. Tudo existe na Bíblia para falar de você. Quando a Bíblia foi escrita, é Deus indo atrás do homem, sim. Mas o foco da Bíblia é Jesus. Então a gente tem que fazer essa abordagem correta. A Bíblia fala, sim, muitas coisas sobre nós. Ela fala, como eu disse, sobre nosso pecado. Ela fala coisas, às vezes, agradáveis sobre nós. O que a Bíblia fala de bom de nós é porque Deus nos deu. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então é tudo por causa, a gente não canta, né? Que é tudo por Ele. O problema é quando há essa divergência entre o que a gente canta e o que a gente prega. Às vezes está pregando lá, a pessoa cantou, abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, e depois está pregando triunfalismo, depois está cantando sabor de mel. Não casa, gente, não tem sentido. Então, esse é o sermão coach. E aí, isso é importante ressaltar. Você precisa de sermões que lhe alimentem, não que lhe façam simplesmente sentir bem. Porque às vezes você não pode se sentir bem, sabia? Às vezes é ruim que você se sinta bem. Quando você está no pecado e se sentir bem naquele pecado, não vai dar certo. Nem todo mundo que saía da presença de Jesus saía melhor. Você acha que os fariseus saíam melhor depois que eles começaram com Jesus? Não. O jovem rico, ele saiu melhor depois que ele falou com Jesus? Não. Então, a gente precisa falar a verdade em amor para as pessoas que estão nos ouvindo, e isso significa ser alimentado, e nem sempre você vai se sentir bem. Às vezes você precisa comer alguma coisinha ali que você não gosta, mas que vai fazer bem para você. Também tem um sermão manipulador. Sabe o pregador que faz de tudo para manipular as emoções de quem está ouvindo? E aí é uma montanha-russa de emoções. Aí você ri muito, ri. Aí depois você está chorando. Aí depois você está rindo de novo. E depois... Nada contra você rir durante um sermão. Nada contra você chorar. Porque as emoções fazem parte de quem nós somos. Deus nos criou com emoções. Isso faz parte de nós. Agora, a questão é quando essa emoção é uma emoção pela emoção. Uma emoção vazia. Perceba, quando eu entendo o evangelho, quando eu entendo o que Cristo fez por mim, de verdade, isso é muito emocionante. Eu leio trechos dos evangelhos e choro, mesmo, porque me emociona ver o que Cristo fez por mim. Mas é uma emoção fruto de um entendimento de quem Cristo é. É diferente. Quando é só a emoção vazia do nada porque você manipulou as pessoas para que elas chorassem, para que elas rissem. Então, tem o sermão manipulador emocionalista, tem um sermão manipulador pragmático, que é também, né, se encaixa naquela coisa de metas, e você, ou então você fazer o que dá certo. Não, vamos agir assim porque é o que dá certo. Certo, mas você olhou se é bíblico? Então, existe essa categoria também de sermão manipulador pragmático, você fazer as pessoas simplesmente seguirem o utilitarismo. Isso vai dar certo? Então vamos fazer. Já vi gente distorcendo textos bíblicos. E aí quando você fala assim, olha, esse texto não está falando isso. Aí a pessoa diz, mas isso é tão bom para convencer as pessoas sobre tal coisa, que às vezes aquela coisa ali que ela está convencendo, digamos, o sábado. O sábado é bíblico, nós cremos. Mas aí é possível que a pessoa pegue um texto que não está falando do sábado, para defender o sábado. Ela está defendendo o certo por um caminho errado, e o caminho também importa. Porque nós somos cristãos. E o cristão deve prezar pela verdade, e não pelo que simplesmente dá certo. Serviu para convencer as pessoas, serviu para manter as pessoas na igreja, então vamos por esse caminho. Não, não é esse o caminho. Às vezes você pregar a palavra vai fazer com que pessoas saiam da igreja, sabia disso? Às vezes você pregar a palavra vai fazer com que outras pessoas entrem.
Mas sempre, se pessoas tiverem que entrar ou que sair, que seja por causa da palavra. E não por causa de que você criou coisas na sua cabeça, porque você impôs coisas às pessoas, porque você foi sempre pelo caminho do que dá certo. Então, esse é um tipo de sermão. Um outro sermão é o sermão intelectualista. Um falso sermão é o sermão intelectualista. A gente falou muito aqui sobre a necessidade do estudo. E é necessário, de fato, estudarmos. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que o estudo é fundamental, mas não é suficiente. A gente precisa estudar, sendo que esse estudo é algo que vai ser fruto de uma comunhão com Deus, como o pastor já falou. Mas a gente tem que entender que a gente não está aqui para passar coisas técnicas. Tem pregador que fica, não, porque no grego, no hebraico, nada contra isso também. Quando fizer sentido. Mas às vezes o pregador faz para aparecer, para mostrar que ele é inteligente. Ou porque ele aprendeu que o sermão tem que ter conteúdo. E ele acha que ter conteúdo é falar um monte de coisa técnica. E não. Então, sermão não é aula, tá? Sermão é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto à vida das pessoas. Às vezes, nesse percurso, vai ter que falar algumas coisas mais complexas, mas sermão não é aula. Sermão não é um desfile do conhecimento do pregador. Sermão sem aplicação não é sermão. Bruno vai falar um pouco sobre aplicação aqui daqui a pouco. Então, você precisa entender que emoções fazem parte, que o intelecto faz parte, mas eles não são um fim em si mesmo. A emoção não é um fim em si mesmo, o intelecto não é um fim em si mesmo. E aí, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, que diz o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Agora, por que ele fala isso? Porque ele fala aqui, no verso 16 do capítulo 3, pouco acima. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia, a palavra de Deus é útil para tudo isso. Se ela é útil para tudo isso, por que quando a gente tem problemas na igreja, a gente corre para tudo que é canto? Menos para a palavra, menos para o ensino da palavra. Não, mas tem muitos casais na igreja se separando. Aí a gente vai tentar fazer uma série de coisas. Mas se a gente precisa de mais união nas famílias, o que a gente está precisando é de mais palavra. Não é de mais eventos, de mais acampamentos, nem mesmo de eventos sobre pregação, sabe? Isso aqui é importante, mas não é suficiente. Isso aqui não é um fim em si mesmo. Isso aqui é para lhe ajudar a ficar mais centrado na palavra. Se você é alguém que está precisando ter mais foco na sua vida, você tem que focar na palavra. Se a igreja está tendo muitas disputas, muitas brigas, é porque falta palavra. É a explicação e a aplicação da palavra na vida das pessoas. Então, por isso é importante a gente entender que falsos sermões existem. Para a gente poder fugir deles. E para a gente também poder, às vezes, alertar alguém, algum irmão que às vezes não sabe que ele está pregando um falso sermão. E dizer, irmão, não é bem por aí. E o irmão também tem que ter a humildade, maturidade para ouvir. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender o seguinte: a palavra de Deus é perfeita, como fala o texto. Ela é perfeita, ela é útil. E ela é útil para tornar perfeito você no caminho de Deus. Para lhe aperfeiçoar na justiça. Não são as minhas ideias, não são as suas ideias. Não tem que ser criativo na hora de entender o texto. Na hora de comunicar o texto, você pode ser criativo numa ilustração e algo assim. Mas na hora de explicar o texto, seja bíblico, seja fiel. Aí você vai estar pregando um sermão de fato bíblico, que não vai tomar o tempo das pessoas com as ideias da sua cabeça, mas com os pensamentos de Deus que estão revelados na sua palavra. Que Deus nos abençoe.